Os bilionários de criptomoeda e blockchain mais ricos do mundo em 2022. Os últimos 12 meses foram selvagens para o mundo das criptomoedas. O período começou com a ascensão do Dogecoin alimentada por Elon Musk e seguiu com as inovações da Web3 e dos tokens não fungíveis, a NFTs, as oscilações selvagens no Bitcoin e outros tokens de criptografia. Antes de tudo, bem-vindo ao canal Criptoativos. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo. Curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber esse material. Fique à vontade para deixar seu comentário. Estou gostando muito, pois isso me motiva ainda mais fazer conteúdo como este. Em meio a toda a movimentação, também não falta dinheiro a ser ganho na economia criptográfica, que vale 2 trilhões de dólares. Basta perguntar aos 19 bilionários, num recorde, com 7 a mais do que no ano passado, da lista anual de bilionários do mundo da Forbes, publicada na terça-feira, a 5, que ganharam dinheiro com criptomoedas e tecnologia blockchain. Acompanhe em primeira mão o conteúdo do Forbes Money no Telegram. Os recém-chegados à lista incluem os fundadores da empresa Alchemy, de infraestrutura Web3, e os fundadores da OpenSea, o mercado de tokens não fungíveis. Os 3 mais ricos da lista, Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried e Brian Armstrong, comandam todas as exchanges de criptomoedas. Conheça as personalidades e empresas de sucesso do Clube dos Bilionários das Criptomoedas. 1. Changpeng Zhao. Patrimônio líquido, em 65 bilhões de dólares a 305,5 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em Binance. Cidadania, em Canadá. A pessoa mais rica da cripto, fundador e CEO da Binance, CZ, é a 19ª pessoa mais rica do mundo. A Forbes estima que ele possua pelo menos 70% da Binance, a principal plataforma global de negociação de criptomoedas. No ano passado, a empresa supostamente facilitou cerca de 2/3 de todo o volume de negócios tratado por mudanças centralizadas, gerando receita estimada em mais de 16 bilhões de dólares. Com base nessas estimativas, a Forbes elevou sua avaliação da fortuna de CZ, que antes era de 1,9 bilhão de dólares. O homem de 44 anos também possui um pequeno pedaço de Bitcoin e uma quantidade não revelada de BNB, o token nativo da Binance. A Binance planeja fazer um grande investimento na empresa controladora que será dona da Forbes após a transação de listagem pública anunciada anteriormente pela Forbes. 2. Sam Bankman-Fried. Patrimônio líquido, em 24 bilhões de dólares a 112,8 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em FTX. Cidadania, em Estados Unidos. O jovem de 30 anos se mudou de Hong Kong para as Bahamas, território mais amigável às criptomoedas, no final de 2021, junto à sua exchange FTX, que arrecadou 400 milhões de dólares em janeiro com uma avaliação de 32 bilhões de dólares. Os apoiadores da startup incluem a loja de criptomoedas Paradig, liderada pelo fundador da Coinbase Fred Ehrsson, outro bilionário de criptomoedas, a empresa de capital de risco Sequoia, a empresa de aquisições Thoma Bravo e o Ontario Teachers Pension Plan Board. As operações da FTX nos Estados Unidos também foram recentemente avaliadas por investidores em 8 bilhões de dólares. Adepto declarado do altruísmo eficaz, Bankman-Fried prometeu doar toda a sua fortuna ao longo de sua vida. Ele possui cerca de metade da FTX e mais de 7 bilhões de dólares em FTT, o token nativo da plataforma. 3. Brian Armstrong. Patrimônio líquido, em 6,6 bilhões de dólares a 31 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em Coinbase. Cidadania, em Estados Unidos. O CEO e fundador da Coinbase tornou pública a exchange de criptomoedas por meio de uma listagem direta em abril de 2021, com uma impressionante avaliação de 100 bilhões de dólares. Sua capitalização de mercado é cerca de metade disso hoje, mas ainda boa o suficiente para tornar Armstrong, com sua participação de 19%, a terceira pessoa mais rica em criptomoedas. Figura reconhecida por suas camisetas simples e por ser careca, Armstrong levantou as sobrancelhas em 2020 depois de exigir que seus funcionários não discutissem sobre política no trabalho. Em janeiro, o homem de 39 anos gastou 133 milhões de dólares em uma mansão em Bel Air, uma das transações domésticas mais caras da cidade até hoje. Mais recentemente, Armstrong tem se posicionado contra a legislação de criptomoedas proposta pelo parlamento da UE. 4. Gary Wang. Patrimônio líquido, em 5,9 bilhões de dólares a 27,7 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em FTX. Cidadania, em Estados Unidos. O cofundador e diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, lançou a exchange de criptomoedas com Bankman-Fried em 2019. Wang detém uma participação de 16% nos negócios globais da FTX e mais de 600 milhões de dólares em FTT, o token nativo da FTX. Antes de entrar no mercado de criptomoedas, ele era engenheiro de software no Google, onde ajudou a construir a plataforma de reservas online Google Flix. Ele estudou matemática e ciência da computação no MIT. 5. Chris Larsen. Patrimônio líquido, em 4,3 bilhões de dólares a 20,2 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em Ripple. Cidadania, em Estados Unidos. O cofundador e presidente executivo da empresa de blockchain Ripple, cujo token XRP é atualmente a 8ª maior criptomoeda, Larsen se manteve ocupado lutando contra um processo da Securities and Exchange Commission aberto pela primeira vez em dezembro de 2020, que alega que a oferta inicial de moedas da Ripple foi uma oferta ilegal e vendeu títulos não registrados.
Ainda passando pelos tribunais federais, o caso é visto por muitos observadores de criptomoedas como um marco para futuras vendas de tokens. Larsen e Ripley negaram irregularidades. Fora seus desafios legais, Larsen, de 61 anos, fez parceria com grupos climáticos para lançar uma campanha Mude o Código, não o Clima, para pressionar a comunidade Bitcoin a reduzir a forte pegada de carbono do ativo digital. 6. Cameron Winklevoss e Tyler Winklevoss. Patrimônio líquido, 4 bilhões de dólares cada a 18,8 bilhões de reais cada. Fonte da fortuna em Bitcoin. Cidadania em Estados Unidos. Os irmãos gêmeos, mais conhecidos como inimigos universitários de Mark Zuckerberg, como imortalizados no filme de Hollywood, The Social Network, transformaram seu acordo de 65 milhões de dólares com Zuck em ouro digital, acumulando fortunas em criptomoedas de aproximadamente 4 bilhões de dólares cada. Os irmãos, que começaram a comprar Bitcoin em 2012, desde então diversificaram seus portfólios de ativos digitais, adquirindo outras criptomoedas e lançando a exchange Gemini. A dupla também possui a plataforma de leilões de arte digital Nifty Gateway, beneficiária da mania NFT do ano passado, e alvo de uma ação movida pelo colecionador de arte Amir Soleimani em outubro de 2021, que acusou a plataforma de alterar seus termos de venda. Nifty Gateway alega que Soleimani deve a ele 650 mil dólares. 7. Song Shi-un. Patrimônio líquido, em 3,7 bilhões de dólares a 17,3 bilhões de reais. Fonte da fortuna, Upbit. Cidadania, em Coreia do Sul. O fundador da principal exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, Shi-un, lucrou com o crescente mercado no país, de 46 bilhões de dólares. Estima-se que ele possua cerca de um quarto da empresa controladora da Upbit, do Namu, que foi avaliada em 17 bilhões de dólares em novembro passado, quando o IB, a agência por trás da sensação do K-pop BTS, comprou uma participação de 2,5%. A Qualcomm, gigante de semicondutores dos Estados Unidos, detinha anteriormente 6% da do Namu. 8. Bell e Silbert. Patrimônio líquido, em 3,2 bilhões de dólares a 15 bilhões de reais. Fonte de fortuna, em grupo de moeda digital. Cidadania, em Estados Unidos. Fundador do grupo de investimentos digital Currency Group, Silbert construiu um conglomerado de criptomoedas diversificado. Sua empresa de investimentos controla a Grayscale, que administra cerca de 28 bilhões de dólares em ativos criptográficos, bem como a CoinDesk, uma empresa popular de notícias e eventos sobre criptomoedas. Por meio de várias subsidiárias, o DCG de Silbert investiu em mais de 200 startups de criptomoedas. Antes da criptomoeda, Silbert era um banqueiro de investimentos empresário que vendeu a plataforma de negociação de ações Second Market para a Nasdaq em 2015 por um valor não revelado. 9. JDMC Lab. Patrimônio líquido, em 2,5 bilhões de dólares a 11,7 bilhões de reais. Fonte de fortuna, em Ripley, Stellar. Cidadania, em Estados Unidos. MCK Lab fez a maior parte de sua fortuna com o Ripley Labs e o XRP, projeto de criptomoeda focado em pagamentos que ele cofundou em 2012. MCK Lab deixou o projeto em 2013 após uma briga com Larsen e outros membros da equipe. Desde então, MCK Lab vendeu grande parte de seu XRP em incrementos periódicos, aderindo a um acordo de separação de 2014 que ele firmou com a Ripley Labs. Ele é o fundador e diretor de tecnologia da criptomoeda Stellar. 10. Nikhil Viswanathan e Joseph Lau. Patrimônio líquido, em 2,4 bilhões de dólares cada a 11,2 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em Alchemy. Cidadania, em Estados Unidos. Os cofundadores do blockchain Alchemy, Viswanathan e Lau, se conheceram em 2011 em Stanford em uma aula de ciência da computação. Desde então, eles construíram mais de 10 produtos juntos. Seu primeiro sucesso, o aplicativo de encontro Downtown Lounge, foi brevemente o principal aplicativo de rede social da Apple App Store em abril de 2016. Depois de descobrir a criptomoeda, a dupla iniciou a Alchemy em 2017 como um kit de ferramentas para empreendedores e desenvolvedores de blockchain. Hoje, a Alchemy é uma plataforma líder de desenvolvimento para aplicativos Web3, incluindo a potência NFT OpenSea e a exchange descentralizada Kyber. Em fevereiro, a empresa levantou 200 milhões de dólares em uma avaliação de 10,2 bilhões de dólares, menos de 4 meses depois de ter sido avaliada em 3,5 bilhões de dólares em uma rodada de captação de recursos. 11. Devin Finzer e Alex Atala. Patrimônio líquido, em 2,2 bilhões de dólares a 10,3 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em OpenSea. Cidadania, em Estados Unidos. A dupla de 30 e poucos anos cofundou a startup de blockchain OpenSea, uma das primeiras participantes do crescente mercado de NFT. A OpenSea serve como uma plataforma ponto a ponto para os usuários criarem, comprarem e venderem tokens não fungíveis. Em 2018, a dupla entrou no programa Y Combinator com a ideia de pagar pessoas usando criptomoedas para compartilhar seus pontos de Wi-Fi. Depois de descobrir CryptoKitties, os colecionáveis administrados pelo Ethereum que atraíram seguidores cult, eles se voltaram para a ideia de um mercado para NFTs nascentes, que explodiu em popularidade no ano passado. A OpenSea levantou capital em janeiro com uma avaliação de 13,3 bilhões de dólares, acima dos 1,5 bilhão de dólares de 6 meses antes. Finzer e Atala detêm, cada um, uma participação estimada de 18,5% na empresa. 12. Fred Erson. Patrimônio líquido, em 2,1 bilhões de dólares a 9,8 bilhões de reais. Fonte da fortuna, em Coinbase. Cidadania, em Estados Unidos.
cofundador da Coinbase, Erson agora administra a Paradig, que investe principalmente em empresas de criptomoedas e novos tokens. Em janeiro, a Paradig investiu na Citadel Securities, uma das maiores formadoras de mercado das negociação de ações dos Estados Unidos. Erson, de 34 anos, deixou a Coinbase em 2017, mas permanece no conselho e ainda detém uma participação de 6% na empresa. Antes de descobrir a criptomoeda, Erson trabalhou como trader de câmbio no Goldman Sachs. O jovem magnata acredita parcialmente seu sucesso nas criptomoedas a ser um jogador hardcore no ensino médio. 13. Kim Yoon-neon. Patrimônio líquido, em 1,9 bilhão de dólares a 8,9 bilhões de reais. Fonte da fortuna, Upbit. Cidadania, em Coreia do Sul. Vice-presidente executivo da Dunamu da Coreia do Sul, Yoon-neon possui cerca de 13% da principal exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, que cofundou há uma década com o colega bilionário Song Shi-yoon. 14. Michael Saylor. Patrimônio líquido, em 1,6 bilhão de dólares a 7,5 bilhões de reais. Fonte de fortuna, em MicroStrategy. Cidadania, em Estados Unidos. Saylor transformou a MicroStrategy, empresa de software de negócios que ele cofundou em 1989, em um procurador de Bitcoin. Somente em 2020, o entusiasta de criptomoedas supervisionou a compra de mais de 70 mil Bitcoin pela MicroStrategy a um custo de aproximadamente 1,1 bilhão de dólares, usando reservas de caixa e fundos emprestados. A aposta mostrou seu valor quando o Bitcoin disparou. As ações da MicroStrategy quadruplicaram nos últimos 2 anos, devolvendo Saylor ao clube das 3 vírgulas. O bilionário da era digital, Saylor, de 57 anos, viu sua fortuna despencar durante o crash dos sites e após um escândalo contábil. Sempre faminta por Bitcoin, a MicroStrategy de Saylor anunciou no final de março que assumiu um empréstimo de 205 milhões de dólares para comprar mais criptomoedas. 15. Matthew Rozak. Patrimônio líquido, em 1,4 bilhão de dólares a 6,5 bilhões de reais. Fonte de fortuna, em Bitcoin, outras criptomoedas. Cidadania, em Estados Unidos. Rozak começou a comprar Bitcoin em 2012 e participou das primeiras ofertas iniciais da moedas, comprando tokens como Mastercoin, Factom e MySafe em 2013. Rozak também investiu em várias startups de criptomoedas, incluindo exchanges populares como Coinbase e Kraken. Antes da criptomoeda, Rozak trabalhou como capitalista de risco em empresas como a Silk Road Equity, onde liquidou as acusações da SEC de informações privilegiadas, e em Private Equity para a Advent International no Reino Unido. Um verdadeiro acreditador, Rozak recentemente coliderou uma iniciativa para dar a cada membro do Congresso $50 em ativos digitais e diz que deu a Richard Branson e Bill Clinton seus primeiros Bitcoin. 16. Tim Draper. Patrimônio líquido, em 1,2 bilhão de dólares a 5,6 bilhões de reais. Fonte de fortuna, em Bitcoin e outras criptomoedas. Cidadania, em Estados Unidos. Um capitalista de risco por comércio, Draper investiu pela primeira vez em Bitcoin em 2012. 2 anos depois, em 2014, ele comprou 29.656 Bitcoin por 18,7 milhões de dólares, ou apenas $632 por moeda, dos US Marshalls, em um leilão de tokens confiscados do Silk Road, o famoso mercado online de bens e serviços ilícitos. No início deste ano, Draper disse a Forbes que acredita que o Bitcoin atingiria $250 mil até o final de 2022, atualmente é negociado abaixo de $50 mil. Essas foram as melhores informações sobre criptomoedas. E para você que chegou até aqui, assista a outros vídeos do canal. Caso queira aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, estarei deixando um conteúdo fixado aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.